Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Update News. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a versão 1.0.2.33. Vamos dar uma olhada aqui então nas alterações que tivemos nessa versão. Bom, essa versão ela é uma versão mais simples, com poucas alterações, mas ela tem uma alteração bem interessante, que é uma novidade que a gente deixou em destaque aqui, que seria a tela de envio de lembrete de vencimento por e-mail, que é uma tela que vai estar fazendo o envio de um lembrete para o seu cliente, né, referente às contas a receber que ele tem aberto, cadastrado aqui no sistema, no caso. Né? Então isso é uma alteração bem interessante, que vai ajudar bastante ali para você estar comunicando, né, o seu cliente sobre o vencimento, na verdade lembrando ele, né, daquele vencimento. Mas ao final do vídeo a gente vai detalhar bem certinho o que seria esta alteração. Vamos dar uma olhadinha aqui então nas três alterações que tivemos nessa versão. A primeira delas foi o relatório de movimentação de estoque, onde foi incluído um novo filtro, né, um filtro de origem, que permite então fazer o filtro dessas movimentações de estoque conforme a origem, né, dessa movimentação. Por exemplo, uma nota fiscal, se foi um lançamento manual, se foi uma NFCE, se foi uma compra, né, uma entrada. Então facilita para você ter um relatório mais detalhado daquilo que você está procurando, né, da movimentação que você está procurando. Vamos dar uma olhadinha aqui como fazer esse filtro. Aqui no menu estoque, então, nós temos a opção relatório diversos e aqui relatório movimentação de estoque. Essa tela de relatório ela já existia, né, no sistema, a gente apenas incluiu aqui então esse campo de filtro de origem. Né? Aqui você pode então selecionar as movimentações, né, manuais, por exemplo, as movimentações que ocorreram por meio de nota fiscal de saída, NFCE, nota fiscal de compra, por exemplo, né? Então fica mais fácil para você estar buscando uma informação específica que você deseje dentro do relatório. Vamos ver aqui então um exemplo, fazendo um filtro aqui de movimentações manuais que tiveram no estoque. Então aqui a gente tem um filtro, ó, listando apenas as movimentações manuais. Né? Por exemplo, se você quiser fazer uma consulta, então buscando somente notas fiscais de entrada, por exemplo, que é as movimentações que ocorreram, né, de entrada por meio do lançamento de uma nota fiscal de entrada, seja uma importação de XML ou seja um lançamento de uma nota de entrada manualmente, no caso. Né? Então uma alteração bem simples, apenas um filtro aqui no relatório para ter essa informação mais específica ali quando você precisar. Uma outra alteração que tivemos também foi o ajuste no cancelamento da NFCE, onde tivemos melhorias para não cancelar uma nota fiscal, uma NFCE, né, no software, quando a Cefaz não autorizar o cancelamento lá no servidor, no caso. Né? Então isso vinha acontecendo, de você pedir um cancelamento no software, e o software cancelar internamente, mas a Cefaz negar esse cancelamento. Então ficava divergente a informação, né? A nota ficava cancelada no software e na Cefaz não. Então agora a gente faz um processo de consulta e um bloqueio de verificação da autorização de cancelamento, né? Antes de realizar o cancelamento interno no software daí. Vamos dar uma olhadinha aqui então, só apenas num processo de cancelamento. Aqui no menu faturamento temos aqui o gerenciamento de NFCE. Então vamos selecionar uma NFCE qualquer aqui e vamos clicar na opção aqui cancelar NFCE. Aqui então o software vai fazer a consulta da NFCE para obter os dados dela atualizados, né? E após a consulta já podemos então proceder com o cancelamento da nota fiscal. Vamos aqui informar uma justificativa. Vou botar aqui apenas um teste de cancelamento e vamos enviar o cancelamento. Uma vez autorizado esse cancelamento na Cefaz, né, o software aqui já consegue fazer o cancelamento interno também. Note aqui que o software conseguiu, né, obter lá na Cefaz a autorização do cancelamento e então realizou o cancelamento aqui internamente no software. Essa melhoria então ela resolve esse problema que estava tendo, né, de alguns casos onde ocorria o cancelamento no software, mas na Cefaz não. Então agora o software somente faz o cancelamento interno, né, quando a Cefaz, após, né, a Cefaz ter autorizado o cancelamento lá no servidor. Vamos dar uma olhada então aqui na alteração que seria o destaque dessa versão, né, que é então a tela de envio de lembretes por e-mail, que é a tela de envio de lembretes de contas a receber para o cliente. Vamos dar uma olhada aqui então nessa tela. Aqui no menu financeiro, temos agora a opção aqui lembrete de vencimento. Tá? Vamos entender como funciona essa tela aqui. Basicamente, quando você abre essa tela, o software traz aqui um filtro com um vencimento, né, o dia atual, com uma data, filtrando aqui para uma data futura, né, as contas que vão vencer daqui 2, 3 dias. Tá, essa quantidade de dias aqui é configurável, a gente vai dar uma olhadinha depois como fazer para configurar, mas basicamente ele mostra as contas que vão vencer no dia, né, e mais alguns dias para frente. Então ele já traz aqui selecionado, né, algumas contas. Aqui essa conta aqui, por exemplo, ela está arriscada e não está selecionada porque o cadastro do cliente, desse cliente aqui no caso, não tem um e-mail lá cadastrado, então ele já arrisca aqui que essa aqui ele não consegue fazer o envio. Né? Então muito importante você quando cadastrar um cliente já cadastrar o e-mail bem certinho para o software ter essa capacidade de fazer o envio. Né?
Aí o software também lista aqui em destaque, numa cor diferenciada, as contas que vencem no dia, né, no dia atual, ou seja, hoje aqui dia 13, então a conta que vence em dia 13 vai estar com uma cor diferente, e as contas futuras vão estar aqui na coloração normal. Aqui já tem algumas selecionadas, a gente pode marcar ou desmarcar as opções, né? Vamos desmarcar aqui, por exemplo, selecionar apenas uma aqui, e então clicar no confirmar aqui, o software já vai disparar o e-mail, né, para esse cliente, informando aqui, olha, tem essa conta aqui, ela vai vencer, né, tal dia, com tal valor ali, ele explica certinho no e-mail. E essa mensagem a gente pode configurar qual é a mensagem que você quer que seja enviada, né, depois na tela de configurações nós vamos ver como que isso funciona. Mas vou aqui clicar aqui para a gente confirmar o envio de um e-mail de teste. Ele pede aqui a confirmação, então vou clicar no confirmar, e ele já então inicia o processo de envio de e-mail, né. O processo é bem rápido, né? E quando ele termina o envio, né, dos e-mails ali, se eu tivesse selecionado todos, ele teria feito todos os envios, né? Ele termina e já fecha a tela então para você continuar realizando o trabalho. Quando eu volto aqui na tela, né, note que aquela primeira conta que estava aqui já não está mais aqui disponível, né? Porque a gente tem aqui a opção também de filtrar a situação da conta, aqui no caso ela está, por exemplo, está listando somente as não enviadas, né? Eu poderia selecionar aqui os enviados. Ó, já está aqui aquela conta que a gente acabou de enviar, ele já listou aqui novamente. Caso você quiser reenviar, né, alguma coisa nesse sentido, aqui também pode selecionar todas, né, seja as enviadas e as não enviadas. Se você quiser reenviar tudo, podemos utilizar essa opção aqui também. Mas basicamente, então, quando você abre a tela, ele traz aqui as não enviadas, né, basta você selecionar todas, clicar no confirma e ele já vai realizar o processamento dessas contas e fazer o envio delas. Então é uma tela bem simples, né, uma tela de consulta simples, como você está acostumado a utilizar no software. Tem aqui alguns filtros e a opção para você selecionar quais as contas que você quer enviar o lembrete, e ao confirmar, então, o software faz o envio do e-mail para o cliente, né? Essa tela tem duas formas de você acessar ela. Uma é aqui pelo menu, né, menu financeiro, lembrete de vencimento, e a outra seria na abertura do software, né, se você caso configurar o software para quando abrir já trazer essa tela para você, né, isso é uma opção bem útil. Vamos mostrar aqui um exemplo. Você, por exemplo, quando você abre o software no início do dia, ele já identifica aquelas contas que podem ser alertadas, né? E já traz aqui a tela automaticamente. Você basta aqui clicar aqui no confirma, uma vez que fez o envio para o seu cliente, a tela já não vai abrir mais, porque desde não ter feito todos os envios, né? Ela só vai abrir aqui no início do dia, se você configurar, né? Tem a opção de configuração, e também se houverem e-mails a serem enviados, senão ela nem é exibida para você, no caso. Vamos dar uma olhadinha então em como fazer a configuração dessa tela, né? Quais são as principais configurações que a gente tem para essa funcionalidade aqui de envio de lembrete de e-mail. O acesso das configurações, então, você vai fazer aqui no menu Sistema, no ícone Painel de Controle, aqui no ícone Lembretes. Agora aqui nessa tela, então, nós temos aqui a aba Envio de e-mail, Lembrete de vencimento, né? E aqui a gente tem então as configurações para ser utilizada naquela tela de envio de lembretes. Vamos dar uma olhadinha então aqui, item a item, o que seriam essas configurações. A primeira dela aqui é a caixinha para você marcar, então, se você quer que o software exibe a tela, né, de lembrete já na abertura, né, que é aquilo que a gente mostrou antes ali. Quando eu abri o software, ele já trouxe a tela. Se você não quiser que o software abra automaticamente essa tela, para não ficar ali sempre que você abrir, né, ele está mostrando essa tela, se você acha que não tem necessidade, basta desmarcar aqui então essa opção. Aqui eu deixei marcada, né, para mostrar aqui no nosso exemplo. E aqui a quantidade de dias antes do vencimento. Então, ele vai listar as contas, né, com quantos dias de vencimento. Por exemplo, aqui nós deixamos 3 dias, que seriam aqui, no caso, vamos abrir aqui a tela novamente para explicar mais fácil. Aqui o dia, né? Por exemplo, ele pega aqui o dia de hoje, dia 13, mais quantos dias para frente que você vai consultar aqui o vencimento, né? No caso, então, aqui eu botei 3 dias, pegou o dia até o dia 16. Então, até as contas que vencem até o dia 16, ele lista aqui, né? Mas você pode configurar aqui quantos dias você achar mais interessante, né? Pode ser um dia, 2 ou mais, né? Conforme a sua necessidade. Aqui também tem a opção anexar uma segunda via do boleto, né, quando existir, ou seja, aqueles casos onde você tem uma conta a receber, que você tem um boleto vinculado a ela, se você quiser, além do aviso de lembrete, se você quiser enviar também uma segunda via do boleto já em anexo, também tem essa opção, né, basta marcar aqui então, que sempre que você enviar um lembrete e existir um boleto vinculado àquela conta, o software já vai anexar e enviar para o cliente também. Então, é uma opção interessante para quem quer já enviar o PDF, né? E aqui também a gente tem o campo do assunto, né? Qual que é o assunto que vai estar no e-mail, né? Isso aqui é padrão, daí vai ser para todos os envios que você fizer. Aqui a gente deixou aqui um padrão já lembrete de vencimento, que é, né, mais ou menos um padrão. E aqui qual que seria o texto, né, da mensagem que vai estar no corpo do e-mail, né? A gente botou aqui já um padrão, né, apesar do cliente. Este é apenas um lembrete sobre sua fatura com vencimento em... Aí aqui a gente tem uma variável, né? A gente botou até aqui uma opção aqui para
apresentar de como que funciona essa questão das variáveis, né? Aqui, esse texto aqui ele vai ser substituído pelo dia do vencimento, né, da sua conta. Aí aqui no valor de, né, aqui também uma outra variável que seria o valor do título, daí o valor que está em aberto desse título, né? Então essas duas variáveis, quando você enviar o e-mail, o software vai substituir esse texto aqui pela data de vencimento, né, e aqui esse texto pelo valor em reais que está em aberto no título, no caso. Então fica bem interessante para personalizar um pouquinho o e-mail, né? Aqui você pode, né, modificar conforme a sua necessidade, né, adicionar algumas informações a mais, uma saudação diferente, enfim, conforme você desejar fazer o texto, né, para estar fazendo o envio de e-mail de lembrete, né? Aí eu clicar aqui no confirmar, o software já grava então as informações que já vão estar aplicadas aqui para a tela de envio de lembretes, né? Bom, essa tela de lembretes eu acredito que vai ser então uma tela bem interessante, tá? Que vai facilitar bastante ali o processo de comunicação com os clientes, né? O envio ali de um alerta de vencimento, né? Mas da onde que surgiu essa ideia, né? A gente teve um caso de um usuário de um projeto específico que a gente atende, que ele faz recebimentos recorrentes, né? Todos os meses ali recebimentos do mesmo cliente. E ele estava tendo um problema com inadimplência, assim, mas não era uma inadimplência no sentido de um calote ou alguma coisa que os clientes não estavam realmente pagando. Era mais um atraso mesmo, estava tendo muitos atrasos, né, nos pagamentos ali dos clientes dele. Então a gente sugeriu fazer uma tela, vamos fazer uma tela que possa fazer um envio simples de um lembrete no dia do vencimento. Então a gente acabou aplicando isso naquele software, naquele projeto que a gente estava atendendo, e já faz uns 3 meses, e o usuário deu um retorno para a gente assim, olha, depois que aplicou essa tela, que aplicou essa funcionalidade, diminuiu bastante os atrasos, assim, ele começou a ter um controle assim, mais eficaz, ele tinha uma previsibilidade de caixa mais interessante, porque começava a receber realmente na data correta, sem muitos atrasos, né? Então, tendo em vista esse retorno que a gente teve lá, a gente achou interessante. Não, vamos trazer isso para dentro do software Data Express, que com certeza vai ajudar os nossos usuários também, né? Se você estiver aí tendo problemas com clientes que realmente às vezes esquecem de pagar, depois você tem que estar entrando em contato, tem que estar tomando um tempo lá para baixar o boleto, fazer a verificação, entrar em contato com o cliente, negociar aquele valor, enfim, gera custos, né? Quando você vai no banco e tem que fazer a atualização do boleto ou gerar um novo boleto, isso acaba gerando as taxinhas de boleto, né, de manutenção do boleto, acaba tendo algum custo envolvido em cima disso. Além do tempo, claro, né, que você perde fazendo a conferência, o contato com o cliente, até conseguir resolver e negociar, você acaba tendo uma perda de um tempo, né? E quando você usa essa opção de lembrete, você consegue diminuir toda essa perda de tempo e custos com manutenção de boletos, porque você envia o lembrete para o cliente já realiza o pagamento, já tem esse alerta lá, lembrar, às vezes ia passar batido, ele acaba lembrando e fazendo o pagamento, né? Então a gente achou que seria muito útil a gente trazer essa alteração para dentro do software aqui. E como é uma alteração bem interessante, a gente queria trazer ela antes do final do ano ainda, para a gente poder já implantar isso nos usuários, né, que já vão estar usando aí no finalzinho do ano agora, podem estar implantando isso e já estar, né, tirando proveito dessa funcionalidade. Nós acreditamos então que essa alteração ela vai ser bem útil, bem interessante, né, vai trazer aí, principalmente para quem usa bastante cobrança por boletos, que tem bastante boletos parcelados, enfim, acreditamos aí que vai ser de grande ajuda. Por esse motivo, então, estamos liberando essa versão de uma forma um pouquinho mais antecipada, para já ter essa possibilidade aí do usuário estar fazendo o teste, até dando um retorno para a gente, aí, um feedback se foi útil ou não, ou se precisa adequar alguma coisinha especificamente, aí a gente pode estar trabalhando também nessa versão. Certo? Essas foram então as alterações que tivemos nessa versão. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.